E Deus tem uma palavra ao teu coração. Deus quer trazer, dentro desse entendimento, uma revelação que realmente vai alinhar, né? A proposta nada mais é do que fazer um alinhamento da nossa vida para poder entender qual é o nosso papel, qual é o projeto de Deus na nossa vida e o que realmente nós estamos fazendo para poder corroborar com a proposta do Evangelho na nossa vida cristã, ok? Então, vamos aproveitar esse momento, né, para que a gente possa já dar início, né? Nós temos aí uma programação aí bem rapidinho, só um momento de reflexão, e nós queremos aí já, nessa oportunidade, estar trazendo a palavra de Deus, né? Estar trazendo essa palavra do Senhor para o teu coração, que você possa realmente ser abençoado, ser abençoada por essa graça de Deus sobre a tua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo, ok? Então, nós vamos aqui fazer a leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 12, e o versículo de número 2. Na verdade, eu vou fazer a leitura do versículo 1 e o versículo de número 2, ok? Para que a gente possa ter uma linha de interpretação bem pautada de um entendimento, para que a gente possa aqui estar compartilhando esse momento aqui, tá bom? Nós vamos estar aí às terça-feira desse mês, compartilhando dessa temática, tá? Falando justamente de ser uma igreja relevante, tá? Então, nós vamos aqui conversando, depois vamos continuar nosso próximo encontro da terça-feira, e assim até que o Senhor possa nos, né, dar o amém, ok? Então vamos lá. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Interessante que essa palavra, uma palavra que bem direcional para a nossa vida, para que a gente venha realmente entender o que é ser uma igreja relevante, né? A relevância é algo muito muito melindroso, é algo muito definido para a nossa vida cristã. O que é ser algo relevante? Ser algo relevante nada mais é do que ser algo importante, algo que realmente tenha uma relevância ou pertinência, que tenha valor. Ser relevante é aquilo que se distingue, aquilo que se destaca. E essa é a proposta do Evangelho para a nossa vida, que nós viemos nos ser destacados como uma igreja que seja a diferença para esse mundo. Eu e você, e aqui eu estou tratando de uma igreja relevante, alô, não a igreja templo em si, mas a igreja eu, você, organismo, tá? Então é essa a proposta que o Senhor tem realmente aí compartilhado ao nosso coração, e à luz dessa revelação que Paulo traz aqui no livro de Romanos, sobre esse alinhamento de viver essa vida de diferença, essa vida relevante, né? Que o Senhor traz aqui esse entendimento ao nosso coração. Então, não vos conformeis com este mundo. Esse é o primeiro ponto, esse aqui nessa expressão, não vos conformeis com esse mundo, nós queremos aqui anexar a essa nossa temática, sendo uma igreja relevante, nós queremos anexar essa linha de interpretação, de entendimento, a respeito desse tema que nós vamos estar aqui compartilhando com vocês essa terça-feira, ok? Então, não vos conformeis com este mundo. Algumas traduções bíblicas falam que não se conformeis com este século. Agora, essa expressão século, ela trata justamente dentro de um contexto popular, que significa um tempo excessivamente longo, né? Por exemplo, faz um século que nós não nos vemos, né? Então, dentro de um contexto popular, ele tem essa definição. Dentro de um contexto religião, esse século aqui, ele é um período de 100 anos contados a partir do nascimento de Cristo. E dentro do contexto figurado, é um tempo longo inestimável. Faz um século que eu estou aqui.
já dentro de uma visão teológica, dentro de uma linha teológica, esse século significa o mundo considerado do ponto de vista e de suas vaidades. Agora, quando eu entendo essas linhas de interpretação, de colocação e de entendimento, eu observo aqui que esse segundo versículo do capítulo 12 de Romanos, Paulo, ele está nos trazendo uma revelação que não trata sobre as nossas escolhas, não trata sobre a minha vida de santidade unicamente, não, sim, é pautado, é destacado, é sublinhado isso aqui, mas é muito mais além. Quando Paulo fala e trata disto aqui, ele fala sobre este mundo e retrata para mim e para você a nossa luta para que nós não venhamos nos igualar com este mundo. Esta é a revelação. Esse é o contexto, né? Essa revelação da palavra aqui que ele traz ao nosso coração para nós entendermos essa visão, que ele não quer que haja essa unidade, que haja essa harmonia com o mundo dentro do desenvolvimento dos seus ditames, dos seus dogmas, da sua cultura. E eu estou falando aqui naquilo que vai interferir no contexto espiritual. Ser uma igreja relevante, ser uma igreja que realmente se distingue, não por uma ação, porque tem muitos membros, não, mas que ela é destacada, ela é detectada através do quê? De uma fusão espiritual, de um equilíbrio, do amor, da graça de Deus, da presença de Deus. Isso aqui que realmente é o diferencial para a nossa vida, ok? Então, nós vamos aqui ver aqui, ó, dentro desse ponto, nós queremos destacar nessa reflexão de ser esta igreja relevante, nós queremos destacar a existência dessa diferença que realmente caracteriza o quê? O novo homem, caracteriza o novo homem, a nova mulher. Nós precisamos zelar pela nossa identidade, igreja. Nós precisamos zelar por essa identidade. Por exemplo, Salmo 51, verso 10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Era um anelo do salmista por uma renovação. E a igreja relevante, realmente, ela tem essa flexibilidade para poder vivenciar isso na sua vida. Outro texto, Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Segundo os Coríntios 4, versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, vai se renovando de dia em dia. Ou seja, há um processo, há um trabalhar, há um agir. E nós precisamos nos submeter a essa visão de entendimento por esse agir de Deus na nossa vida, para que realmente haja essas prerrogativas dessa igreja relevante na minha vida, na sua vida, e de uma forma, de uma abrangência totalmente que venha gerar um contexto absoluto para que a gente possa vivenciar a verdadeira proposta do evangelho na nossa vida. Okay? Colossenses 3,10. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E Tito 3,5. Não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, dentro desses textos de referência bíblica aqui, nós podemos já ter aqui um tato de definições, de interpretações a respeito desse homem ou dessa mulher que realmente mantém esse princípio de diferença, esse princípio de relevância na sua vida. Se vê muito falar, porque nós temos que ser igreja que realmente seja conhecida e tal, mas conhecida como? De que forma? De que jeito? Né? Quando a proposta do evangelho, ela coloca só um padrão absoluto que realmente identifica a verdadeira igreja, é o quê? Através dessa graça de Deus, através dessa vontade de Deus, ok? Então, a gente vai vendo aqui essas interpretações, né? Tá, deixa um abraço querido para o nosso irmão aí, meu mano Cleidiomar Marcelo, ali do Rio de Janeiro, né? Maravilha, irmã Inês Torres, ali de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Deus abençoe a sua vida.
Darli Cirqueira também, ô glória, né? William, maravilha, bênção de Deus, né? Maravilha, que Deus vai abençoando aí, à medida do possível. Nós estamos aqui, no início eu falei para os irmãos, para os nossos amigos, que aqui é um papo, uma conversa descontraída de reflexão a respeito desse tema, dessa temática sendo uma igreja relevante, ok? Então, quando eu vejo esses textos bíblicos aqui, eu observo o quê? Eu observo que essa diferença, ela se concentra em uma renovação espiritual que vai promover o quê? Uma blindagem, uma proteção em nossa vida dos ataques externos que querem invadir e desconstruir a nossa identidade cristã. Aqui se estabelece o grande conflito. Aqui que se estabelece verdadeiramente o grande desafio, porque a nossa luta é uma luta espiritual. A gente está cansado de ver pessoas no seio da igreja, no meio da comunhão da igreja, né? Mas em conflitos com o seu próximo, com o seu irmão, não se entende, não se mantém aquele vínculo de relacionamento, aquele vínculo de intimidade, né? Aquela aproximação, aquele aconchego espiritual, entendeu? E nos cultos de celebração está todo mundo lá, louvando, adorando, glorificando, né? Quero deixar um abraço aqui para o nosso irmão Eliton Ferreira, aqui de Honório Serpa, aqui no Paraná, benção de Deus, aleluia. Marisa também está ali, juntinho ali, ligadinho, Deus abençoe sua vida, glória a Deus. Então, a gente vê que esses conflitos, esse desafio, né? Aí, gente, não dá para entender, a pessoa está cultuando o mesmo Deus, está na mesma comunhão, né? E vive com aquelas picuinhas, aqueles nhenhenhen, não, tá, eu não me dou com fulano. Esse dia eu falando na igreja, eu conversei com os irmãos, até trouxe uma ilustração e falei, eu acho que tem gente que só pode pensar desta forma, que, Senhor, quando chegar no céu, eu quero que você me deixe só no bairro Jerusalém, não quero nem lá no bairro Canaã, porque fulano está lá no bairro Canaã. Não existe isso, não existe isso. Ou nós entendemos que realmente, se queremos vivenciar esse princípio de relevância como uma igreja relevante aqui, para poder ir para o céu, ou nós estamos perdendo tempo. Essa é a proposta do Evangelho. Esse texto que nós lemos aqui, Paulo, ele trata justamente disso, falando dentro desta visão, retratando a nossa luta, para que nós não venhamos nos igualar com o mundo. Esse tipo de comportamento é um comportamento que está se igualando com o mundo. Esse tipo de comportamento é um comportamento que está sendo agora favorável às ações que o mundo está tentando projetar. Aqui está o grande desafio. Aqui está o grande conflito. E a palavra de Deus fala que a nossa luta é uma luta espiritual. Ou você entende isso, ou nós compreendemos isso e realmente nos posicionamos, pedimos perdão, entremos pela porta, se convertemos, mas de verdade, ou então estamos perdendo tempo aqui, né? Nossa irmã Lourdes Miranda Ferreira, glória, Deus abençoe, que benção. Então nós temos que entender essa visão do reino. Este mundo, ele tem estabelecido uma realidade que de uma forma ou de outra, tá? Vem influenciando vidas e, por incrível que pareça, já tem ultrapassado os limites, as fronteiras e tem atingido a igreja. Agora, deixa eu só deixar aqui um porém, né? Uma linha de esclarecimento aqui, porque nós não queremos generalizar, mas uma linha de esclarecimento aqui, tá? Tem influenciando a igreja, tá? Mas, na verdade, é só uma força de expressão. Alguns, porque a verdadeira igreja, a Bíblia diz que a porta do inferno não prevalecerá contra ela, ok? Mas aqui, na verdade, muitas vidas estão sendo agora influenciadas pelo mundo, estão sendo tomadas pelo mundo, estão cedendo, estão se rendendo, estão se prostrando, estão realmente se curvando e rastejando perante o mundo, infelizmente, mesmo dentro da casa do Senhor, mesmo dentro da igreja. E aqui que está o diferencial que nós temos que tratar, porque a característica, a roupagem espiritual, o contexto, a temática espiritual, que nós vemos os pastores lutando, batalhando, né, justamente para que haja esse entendimento, é que nós viemos entender e viver
verdadeiramente a vida de uma igreja relevante. Essa é a proposta. Então, esse tema, não vos conformei com este mundo, ele tem um âmbito direcional de despertamento para toda a igreja de Cristo. Não vamos nos conformar com este mundo, meu povo, meu Deus. Aleluia. Não vamos. Tem luta, tem barreira, é desafio, é desafiador. Mas nesse momento eu quero dizer para você, creia, confie, levante a sua cabeça, por maior que sejam as barreiras, por maior que sejam as muralhas, desafios, não vamos nos conformar com este mundo. Olha só, eu fiz até aqui umas anotações. A palavra conformar, ela significa tornar conforme, conciliar, harmonizar, formar, dispor, acomodar-se, resignar-se, proceder de acordo, ser da mesma opinião, concordar. E Paulo, ele é bem direcional e bem taxativo nesta visão, né? Nessa visão do reino. Quero deixar um abraço para o meu querido mano Gesimiel Amorim, ali da Raposa, no estado do Maranhão. Abraço, meu nobre. Maravilha, povo querido. Abraço, pastor Assis aí, homem de Deus, amigão do peito. Então, quando a gente vê essa visão dentro desse âmbito que Paulo trata, para que nós não venhamos nos conformar com este mundo, para que não haja uma harmonia com este mundo, ele está justamente mostrando, e nós temos que entender, tá? Entender essa visão e colocar nossa vida em um posicionamento. Temos que nos posicionar. Outra coisa interessante, quando entendemos que o mundo vem a ser, nós interpretamos, tá? Por uma relação do visível, tanto em termos da sociologia, tanto em termos da psicologia, como em termos também da filosofia, porque a psicologia, a sociologia, a filosofia, as quais se relacionam com o ser humano, interpretamos a realidade imposta pela demanda da vida, porque são esses contextos, é a maneira que nós nos identificamos com o mundo, é a maneira que nós vivenciamos a nossa vida diante dessa situação. Então, o que eu vejo aqui? De acordo com algumas pesquisas, isto é fato, tá? Quero me deixar bem claro para vocês aqui, de acordo com essa pesquisa, e isso é fato, nós observamos justamente aqui o seguinte: o mundo projeta uma identidade. O mundo está querendo projetar uma identidade sobre a nossa vida, tá? E essa identidade, ela quer roubar essas prerrogativas espirituais, entendeu? Então, olha só, o mundo projeta uma identidade que quer nos violentar, criar uma identidade de apóstatas, quer forçar algo contra a nossa própria vontade, né? E hoje eu estava ouvindo uma ministração de uma palavra muito forte, e realmente foi algo que realmente foi pautado ali a respeito dessa agressão do nosso querer, agressão do nosso livre-arbítrio, agressão da nossa vontade, que forçar algo contra a vontade, foi colocado ali que isso nada mais é do que um estupro. Então, o mundo ele está tentando fazer isso, ele está tentando romper, né? E devido à realidade imposta pela visão global, tanto a psicologia, a sociologia, a filosofia, dentro dessa visão global, né, e também a realidade que nós estamos presenciando no nosso cotidiano, nós temos observado que nós somos violentados, somos aprisionados, somos enclausurados, e o mundo quer projetar essa identidade no nosso caráter, comandar a nossa mente. Mas a palavra de Deus nos diz que não vai. Sabe por quê? Porque a nossa mente é uma mente de Cristo. Aleluia! Não é mesmo, irmão Marcelo Alcântara? Glória a Deus, aí de Blumenau, Santa Catarina. Deus abençoe, meu querido. Essa é a visão. Essa é a visão. O Espírito Santo, ele traz essa revelação do nosso entendimento para que a gente venha compreender que a nossa mente é a mente de Cristo. Tá? Mas de acordo com algumas pesquisas aqui que a gente folheou aqui para poder anexar como algo substancioso aqui, consubstanciar esse momento de reflexão da palavra de Deus,
Olha só, olha que coisa absurda. A sociologia está dizendo que somos a geração da desorganização, a geração do caos, a geração da destruição. A sociologia está dizendo que nunca o homem destruiu tanto o seu meio ambiente como tem destruído agora. E já está se pregando aí que nós somos a sociedade predatória. Viu como as coisas estão, a cada momento estão indo? E qual é o papel da igreja? A igreja, ela tem que ser uma igreja relevante diante dessa questão toda. Diante dessa realidade toda. A sociedade que está exterminando o conceito moral do ser humano. O evangelho propõe uma novidade de vida em meio ao caos da sociedade. Uma transformação que vai proporcionar conquista e sucesso para a sociedade. Essa é a proposta do evangelho. E essa proposta do evangelho, ela só pode ser convalidada, consolidada, personificada, materializada, evidenciada, quando realmente nós entendemos o nosso papel como igreja relevante. Senão nós estamos só simplesmente com uma roupagem, né, camuflados, né, se escondendo com medo, mas a igreja relevante, aleluia, ela realmente dá a cara. Ela vai à luta, ela vai à peleja, ela vai à batalha, porque realmente ela entende, ela tem esse sentimento de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Né? A própria palavra de Deus tem uma proposta para que possamos viver e andar em novidade de vida. E isso aqui não destrói, constrói. A proposta do evangelho, ela já entra dentro desta visão, trazendo essa colocação de estrutura, de base, de alicerce, justamente para quê? Para poder mostrar que a proposta do reino é construir. E dentro dessa colocação, eu já quero ministrar sobre a sua vida. Deus irá construir. Deus irá construir. Ele vai reconstruir aquilo que estava em ruína e vai construir novos projetos, novos sonhos, vai estabelecer coisas maravilhosas sobre a tua vida, desde que nós entendemos o nosso posicionamento como igreja relevante. Essa é a proposta. Olha outra coisa aqui, agora em termos da psicologia. A psicologia diz que nós somos a sociedade do desespero, a sociedade do isolamento. A psicologia está dizendo que somos uma sociedade de depressivos, que não tem mais alegria, que vivemos só e sem saída para os problemas, e o que o homem, na verdade, muito embora vive em meio à multidão, está isolado dentro de si mesmo. É o que eles estão disseminando, proliferando dentro desse contexto. O evangelho traz para a psicologia a garantia de que, em meio à circunstância, nossa segurança está em Jesus Cristo. A realidade do que diz a palavra de Deus, que não andamos por vista, mas por fé, é o que provoca em nós a convicção de que nós não estamos presos e só em nós mesmos. Não. E nós temos que viver, entender, compreender essa visão do reino de Deus, meu povo. Aleluia. Temos que entender essa visão, por maior que seja as guerras, na verdade. Só que quando eu vejo aqui esse posicionamento aqui, eu não sou psicólogo, mas a gente fez essa pesquisa e lógico, interessante que dentro dessa mesma visão, na verdade, em termos de interpretação, a gente pega um gancho disso aqui que a psicologia está tentando disseminar, mas a gente pega um gancho, né? E realmente nós podemos aqui fazer um conceito que é direcional ao homem desprovido de uma koinonia, desprovido de uma comunhão com Deus. Realmente ele vai tornar convalidada essa situação aqui. Realmente vai ser existencial a visão sobre o ser humano. Mas o destaque aqui dessa pesquisa é referente ao quê? É referente ao cristão, é referente à igreja relevante. E por ser referente à igreja relevante, meus amados, aí a gente vê os conflitos, né? Aí a gente vê realmente a situação, o que realmente está proporcionando, está querendo nos aprisionar. Agora vamos ver a filosofia. A filosofia está dizendo que somos uma geração do nada.
Misericórdia. A filosofia diz que o pós-modernismo está aí com força total, porque nós vivemos com a cabeça vazia e nós não sabemos mais de nada. A filosofia diz que somos dominados pela máquina e é a máquina que vai ocupar o nosso lugar. Eles vão batendo na tecla, vão batendo na tecla. O evangelho é categórico em nos informar que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E o domínio que impera em nossa vida é o domínio do Espírito Santo de Deus. Percebam que esta é a realidade que o mundo tenta com todas as forças implantar, violentando a nossa opção de escolha, ou seja, a opção de escolha do ser humano pelaquilo que ele quer decidir para a sua vida, mas aqui a linha de interpretação, a linha direcional do evangelho é mostrar um caminho com excelência, que a vitória, viva uma vida com Cristo, tenha Cristo, se renda a Cristo, confesse a Cristo, seja movido pelo Espírito de Cristo e realmente tem as prerrogativas de uma igreja relevante em que Cristo é real na sua vida. Isso tudo aqui que nós estamos compartilhando com vocês, tá? Tanto a sociologia, a psicologia, a filosofia, em termos de pesquisa direcional, as provisões para o futuro e as piores possíveis. E isso é que o mundo tenta projetar. Isso que o mundo ele tenta colocar na vida daquele que é chamado, na vida daquele que tem ministério, com o propósito de quê? De nos fazer parar. Fazer também os outros desacreditar da grandeza da obra espiritual, trazendo uma realidade como sendo absoluta a sua própria proposta. Né? Quase falei em inglês estranha. A sua própria proposta. Então, o que eu vejo aqui? Nós não estamos aqui para poder, nesse momento de compartilhar a palavra, word bread, palavra pão com vocês, falar sobre ser uma igreja relevante, fazer, pontuar situações de lamentação, não. O que eu quero falar para vocês aqui, mostrar para vocês que nós não podemos nos lamentar, nós não vamos nos frustrar, porque aquilo que diz a sociologia e a psicologia e a filosofia não tem poder de influência na vida daquele que é igreja relevante. Nós temos que saber administrar, absorver aquilo que é de bom. Que tanto os contextos da sociologia, da psicologia, da filosofia têm como proposta para poder manter a nossa vida em alinhamento. Ok? Em alinhamento. Mas aquilo que vem atacar a proposta do reino de Deus e da presença do nosso meigo Jesus, isso aí está cancelado. Em nome do Senhor Jesus. A nossa identidade ela não vem com a marca deste mundo. Não vos conformeis com esse mundo. Não haja harmonia. Era isso que Paulo estava trazendo dentro de uma visão interpretativa que imprime a identidade de uma igreja relevante. A nossa identidade não vem com a marca do mundo. A nossa identidade não vem impressa com a logo deste mundo. A nossa identidade não vem consolidada com os ditames deste mundo. A nossa identidade não vem com uma forma final que sinaliza este mundo de hipótese alguma. Eu e você somos aquilo que a Bíblia diz. Não o que o mundo fala. Não o que o mundo tenta projetar. Não o que o mundo quer, mas o que Deus quer e o que Deus determina para a minha vida e para a sua vida. É isso que nós somos, uma igreja relevante. Aleluia. Olha só esses textos da palavra de Deus. Olha o que a Bíblia, olha aqui o que a revelação da palavra, caracterizando a sua vida como uma igreja relevante, se organize, eu, você. O que diz a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 1? Diz a palavra para a minha vida e para a sua vida que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis capítulo 12, somos filhos da promessa, pois somos a semente de Abraão aqui nesta terra. Diz também em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nós somos o quê? Uma geração eleita da glória. Somos uma geração de sacerdotes. Somos uma geração, uma nação santa. Somos um povo adquirido. Deus te escolheu, Deus te chamou.
A palavra de Deus em Levítico também fala que nós somos santos que Deus levantou na terra para ser seus adoradores, os que realmente o fazem em espírito e em verdade. A igreja relevante não tem capa. A igreja relevante, ela vive uma vida de transparência na sua totalidade, refletindo a glória do Senhor. Louvado seja Deus. Livro de Números, livro de Josué, livro de Juízes, fala da ruína da Babilônia e o livramento de Israel pelos seus soldados da última hora que Deus escolheu para guerrear as suas batalhas, para guerrear as suas pelejas. E sabe quem é esse povo? A igreja relevante. Eu e você. Aleluia. Confesso da vontade que começou a esquentar aqui o mistério aqui. A igreja relevante, ela sobrevive disso, irmãos, da presença de Deus, esse mover espiritual de Deus para a nossa vida. Esse mover de Deus. A palavra de Deus no Salmo 1, a Bíblia diz que nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro de água, ao qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Aproveita essa oportunidade. E em nome de Jesus, aonde tu colocares as tuas mãos, Deus irá prosperar. Aonde tu colocares a planta dos teus pés, Deus estará contigo ali. Simplesmente só se posicione. Simplesmente só se renda a Cristo e viva essa expectativa de uma igreja relevante para a glória do nome do Senhor. A palavra de Deus também fala desse contexto, essa segurança, irmão. Pode vir luta, né? Como diz aqui o texto desta palavra, a respeito que haverá essa prosperidade. Vem inverno, vem verão, pode ser o tempo que for, nada vai tirar nossa alegria, nada vai tirar nossa fé, nada vai tirar nossa convicção, nada vai tirar nossa esperança da vitória, por maior que sejam dificuldades da vida. Aleluia! Nós somos uma igreja relevante. Deus nos chamou para ser uma geração de abençoadores, não uma geração de derrotados, fracassados, miseráveis, mas uma geração de abençoadores, a igreja relevante. Livro de Deuteronômio, capítulo 28, isso aqui é o que realmente cobre a nossa vida com o cumprimento, com a excelência da ação absoluta de Deus em promessas. Bendito é o teu gado, bendito é o teu ventre, bendita é a tua água, bendita é a tua cidade, bendito és quando entrares, bendito és quando saíres. Que maravilha! Toda essa visão que o Senhor traz nesse contexto, ela ministra dentro de nós verdadeiramente que, como igreja relevante, nós não somos só vencedores, nós somos mais do que vencedores. Nós não somos aquilo que o mundo diz. Nós não somos o que o mundo quer que nós sejamos. Nós somos o que Deus quer que nós sejamos. Uma igreja relevante. Então, nós temos que reaver alguns conceitos sobre a vida cristã. Nós queremos... que benção, pastor, mas que maravilha. Realmente nós viver essa perspectiva, esse sobrenatural, essa ação de Deus para a nossa vida só de conquista. Eu quero. Mas é necessário nós revermos alguns conceitos sobre a vida cristã, para saber se realmente nós estamos, né, mesmo vivendo em novidade de vida, como diz a palavra. Ou seja, para que realmente eu possa sentir se realmente eu estou sendo essa igreja relevante. Se estou sendo essa igreja relevante. Então, que nós possamos verdadeiramente estar vivendo esse momento de Deus, essa graça de Deus, né? Que o Espírito Santo venha movimentar esse sobrenatural na nossa vida, né? Ao irmão Joseval Desci Santos, glória, Pai do Senhor, pastor Dindo, abraço, maravilha. Deus é bom. É a graça de Deus para a nossa vida. É a presença de Deus. O João Jesus também, benção. Nome forte aí, ó. Benção de Deus. É o que nós precisamos. A irmã Nelly também já está juntamente conosco aí. Deus abençoe, irmã Nelly. Benção pura. Sai aqui do momento de oração, é afogueada pelo Espírito e já está recebendo o poder da palavra.
E isso é igreja relevante, pessoal. Isso é viver essa novidade de Deus, essa vida transformada, restaurada. Então, eu preciso reaver alguns conceitos da minha vida cristã. Eu preciso. Tá? Paulo, quando traz essa orientação para que não nos conformemos com este mundo, ele está dando indicativo para que possamos conhecer a vontade de Deus e também os seus benefícios. E sabe qual é o benefício dessa vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida? Boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. Giza e Álvaro, maravilha. Isso aí vai bradando mesmo que é só vitória. Deus abençoe. Cantora Rose Santos também em Portugal. Deus abençoe e bença. Ô, glória. Isso é viver a igreja relevante dentro desse contexto. Uma vez compreendendo a maravilhosa vontade de Deus, não seremos o alvo das crises que o indivíduo vem sendo consumido nesse tempo do fim. A abrangência do alvo dessa crise é realmente o meio cristão, que quer colocar em dúvida a sua identidade, se realmente é ou não é correlacionado à sua identidade cristã. Falar de igreja relevante é realmente nós nos expor. Falar de igreja relevante é realmente nós nos apresentar e mostrar realmente a respeito desse contexto. Ou você é, ou você não é coisa nenhuma. A verdade que se apresenta nesse momento de crise, porque a crise é existencial, a crise que gera o conflito da identidade da igreja hoje é existencial, e a verdade que se apresenta nesse momento de crise vem revelando, olha que coisa tremenda, vem revelando quem, na verdade, edificou a sua casa na areia ou edificou a sua casa na rocha. Como é que está tendo? Como é que nós estamos... qual é o nosso tato de interpretação dessa situação? Qual é o nosso tato de interpretação desse momento? Interessante que a crise de ser no meio evangélico é basicamente a crise do não ser. A igreja perdeu muito a consciência de que a mais genuína verdade cristã é a verdade de ser. Ser o quê? Ser uma igreja relevante. Então, esse ser, vamos aqui confabular aqui, vamos, né, trazer nossa linha nossa conversa descontraída a respeito dessa verdade aqui, né? Dessa verdade aqui. Olha só. Então, esse ser que é o DNA da nossa identidade cristã, né? E aí a missionária está dando glória forte aí, glória a Deus. Abraço minha esposa Isabel, o João, a Joana aí, minha tropa de elite, que está aqui ligadinha aqui só aí, orando, e é isso aí, dando glória. Então, olha só, esse ser que é o DNA da nossa identidade cristã, deve ser, na verdade, ele tem que estar acima, né? Ele tem que estar acima de todo qualquer tipo de situação. Vamos entender, para compreender, porque o que pontua verdadeiramente o diferencial de uma igreja relevante dentro desse contexto, né, que é o ser que é o nosso DNA, a nossa identidade cristã, deve e, na verdade, estar acima da expressão carismática, acima das verdades doutrinárias. Por quê? Porque isso é o dogma. E o que é o dogma? O dogma é o ponto fundamental ou mais importante de uma doutrina religiosa que se apresenta como algo indiscutível ou inquestionável. Então, o dogma do evangelho é o dogma do ser. E Paulo mesmo traz essa colocação do entendimento na sua carta, em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo número 7, que fala sobre a excelência do amor. Isso aqui que é o tremendo, irmão, é o que movimenta, né? É o que dá vida, sustentabilidade, resistência, força, estrutura, base, alicerce.
Precisamos imprimir essa verdade cristã nos corações dos fiéis a respeito de termos esse entendimento, o ser igreja, né? E formar o caráter de pessoas que estejam firmes e permaneçam firmes em Jesus e não firmes no homem. Há um grande perigo de pessoas que estão firmes em homens, firmes em profetas, né? Aleluia! Conheço irmão que quando a gente parte para esse âmbito, aí fica, fala, Deus está falando com você mesmo, aleluia. É. Então, o perigo de pessoas estar firme no homem, firme em profetas, firme em propostas. Eu sempre tenho cuidado de estar ensinando, né? Estar ensinando o rebanho, estar ensinando os amados a estar firme em Jesus. Estar firme em Jesus. Manter a sua coinonia em Jesus. É muito perigoso. Eu fico meio assim, agitado quando vê essa situação, que às vezes você tá ali, a pessoa, eu gosto do pastor, tal. De repente você sai e a pessoa desanima. Não. Nós não estamos aqui para criar seguidores do Ricardo. Não. Estamos aqui para poder formar o caráter e levantar pessoas que sejam seguidores de Cristo Jesus. Seguidores de Cristo Jesus. Essa é a verdade. Isso é o que nós precisamos entender dentro desta visão no âmbito espiritual. No âmbito espiritual. Né? Janine Zimmer, eu faço parte da Igreja Relevante, glória a Deus. Benção, tamo junto. Essa é a verdade que nós temos que profetizar. Né? Também a Mi Ferreira, Deus abençoe, ô glória. Nós somos essa igreja relevante. Então temos que entender isso, tem que ter o cuidado. Né? Agora, é lógico, você luta, você forma um caráter, você estabelece essa pessoa que está firme em Cristo. Tá? Se há uma situação de mudança, que você sai, mas você tem entendimento, a pessoa está firme. Entendeu? Agora, a liderança que assume, a liderança que toma, a liderança que vai, porque a nossa vida é uma constante caminhada dentro desse âmbito, é uma constante caminhada. Né? Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali, amanhã eu estou acolá, e assim vai, e essa é a nossa vida. E todos aqueles que assumem postos que vão dar sequência e continuidade à obra, ao trabalho, à condução do rebanho, tem que manter firme a postura de coinonia. Porque se não manter firme, meu querido, o povo vai vazar. Vai. Entendeu? Não é porque alguém não está, porque fulano formou a cabeça dele, não. A igreja relevante, ela forma seguidores a Cristo. E nós, como líderes, temos que manter, que preservar, que tornar uma questão, uma ação constante dentro dessa visão de interpretação, para quê? Para que o reino de Deus seja expandido e que as pessoas continuem vivenciando esse mesmo mover de uma vida relevante. Essa é a verdade. É o que nós precisamos viver. Né? A irmã Angelita de Souza também, Deus abençoe, ô glória. Então, essa é a visão. Precisamos manter a coinonia. E para nós aí já ir para os nossos momentos finais do nosso Word Bread, palavra é pão, né? Nessa temática, sendo uma igreja relevante. E nós vamos estar aí com essas terças-feiras até o final desse mês aí, falando algo sobre essa temática muito fundamental para a nossa vida. Olha só, veja o que Paulo destaca em 1 Coríntios 13, do 1 ao 7. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não for, né? Se não for igreja relevante, se eu não tiver amor, e aqui o amor é. O amor faz o ser. Pegou o mistério aí? Recebeu a interpretação? O amor que faz o ser. E aí Paulo fala disso tudo aqui, ó. Se ele não tivesse amor, será como metal que soa e como sino que tire. Outra coisa aqui, Paulo ainda faz menção dos dons teológicos, os dons do saber, da reflexão, que são dons que não autenticam o ser. Aí ele fala, ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se eu não for, nada seria. Os dons não autenticam o ser.
Paulo faz menção dos dons operacionais, dos dons eficazes, dos dons realizadores, que também não autenticam o ser. E Paulo diz: ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, se eu não for. É isso que ele está falando aqui. Nada disso me aproveitará. Paulo ainda faz menção dos dons sociais, que invadem a vida e nos fazem pessoas práticas no dar, de sermos pessoas filantrópicas, né, ao próximo, entendeu? Que não. Agora, isso aqui é um detalhe. Tá? Dentro desses dons sociais aqui, não autentica o ser se não for resultado do ser. Entendeu o mistério? Tá? Se não for resultado de você ser uma igreja relevante, isso aqui não vai autenticar uma vida que vai estabelecer um caráter de identidade cristã na vida da pessoa. Agora, se esta ação social, essa filantropia, essa caridade, esse amor, essa prestação de serviço dentro de um contexto social, movido por uma ação que identifica uma igreja relevante, isso aqui autentica. Isso aqui é que é o fundamental para a nossa vida, ok? Mas aí ele fala que se realmente não for resultado do ser, ele diz, ainda que eu distribuir toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, se eu não tiver amor, se eu não for, nada disso me aproveitará. Paulo ainda faz menção dos dons do martírio, de resistência, que não autentica o ser. Ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, que entregasse meu corpo para a morte, e não tivesse amor, se eu não for, nada disso me aproveitaria. O amor é a mais forte e revolucionária possibilidade do ser. E a crise que o mundo, na verdade, está inserido em muitos corações é o drama. E sabe qual é o drama? Não é o drama, não é o do ser, mas o do não ser. Esse que é o drama. A investida é para não ser. Não importa os desafios, mas o posicionamento de não ser trará um paliativo para as realidades da demanda da vida e das crises que, na verdade, é existencial. É o que tenta se pregar. Mas, na verdade, irmão, ser ou ter. Opção de escolha que define a transformação para a nossa vida. E Paulo diz, não se conforme com este mundo. Temos que entender essa visão. Agora, veja só essa linha de interpretação aqui. Isso aqui é interessante. Ir para a cruz é uma vitória, né? É uma vitória. Para nós, igreja relevante, ir para a cruz é uma vitória. Mas na perspectiva da igreja mercadológica, é totalmente o oposto. Para eles, é uma derrota. Por que é uma derrota? Porque a vitória é prosperar. A vitória é ter. A vitória é conseguir não morrer. A vitória se estabelece dentro dessa linha de interpretação. Na perspectiva do evangelho, vencedor não é o que ganha, sim o que perde. E, na verdade, nós temos que preparar o povo para entender essa visão. Temos que parar com esses discursos, vitória, 7 chaves daí, tanta vitória, 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 vitória. A gente também tem que ensinar o povo a perder, porque na cultura em que a gente vive, ganha quem sabe perder. Eu não estou aqui trazendo uma mensagem de derrota, não. Eu estou só colocando dentro de um prisma, dentro dessa verdade, porque mesmo que a palavra de Deus nos fala que o Senhor nos guia pela vereda da justiça, muitas vezes na vereda da justiça você ganha, mas você também perde. Mas como igreja relevante, ganhando ou perdendo, louvado seja o nome do Senhor. E isso não interfere e não descredibiliza e até mesmo não desconstrói a promessa de Deus e a identidade de uma igreja relevante. E a gente tem que ensinar o povo a viver isso. Porque qualquer coisinha que não dá certo, já quer parar, já quer desanimar, já quer chutar o balde. Sangue de Jesus tem poder, né? Misericórdia. E não é assim, não é essa visão do reino, não é essa caminhada de estrutura de uma igreja relevante. Nós sabemos entender a lidar com os dois parâmetros, dois prismas, duas situações, os dois lados,
Se estou ganhando, glória a Deus, aleluia. Mas se acontecer uma coisa que eu perdi, não foi porque... É porque se eu estou no controle, se eu sou uma igreja relevante, Deus sabe o que é melhor. Então Deus está trabalhando, Deus está tratando, Deus está me provando. E se eu estou no centro da aprovação de Deus, é porque eu faço parte do projeto dele. Acabou e pronto, eu vou seguir na frente, avante. Adelante, em nome de Jesus Cristo. Amém? Ô, glória! Então essa é a visão que nós temos que entender, né? Essa é a visão. Onde resiste todo o problema da igreja institucional? É a existencial. O cristão evangélico está perdendo o ser à medida que o tempo passa. Aí você vê pessoas esfriamento, você vê uma letargia, uma acomodação, uma fraqueza. Tem uns que já estão usando desculpa do isolamento social, né? Para poder esconder a sua frieza, não quer mais. Aí diz, não, a gente tem que subir, não pode, eu só vou sair se quando parar tudo, que zerar e que vou e que tal. Pelo amor de Deus, gente. A igreja relevante está preparada, é a igreja do arrebatamento. Então a gente tem que saber entender. Se nós perdermos o ser, perderemos juntamente com o ser a razão do ser da história. Como é que vai ser a nossa vida? Viver uma vida sem biografia? Qual será o legado para a família que você vai estabelecer dentro quando alguém tentar, vou andar, vou ver a história dessa pessoa? Nós temos que deixar o nosso legado como igreja relevante. Será se realmente nós estamos entendendo o que é ser e ter e o que vai realmente modificar a trilha da nossa caminhada, da nossa trajetória? Que eu e você possamos entender realmente essa ação de Deus para a nossa vida. E que no nosso próximo encontro nós possamos discorrer mais, né? Conversar mais, nos compartilhar, né? De maneira mais direcional esse entendimento dessa palavra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nós queremos aí agradecer a Deus pela sua vida, por esse momento, por você estar aqui juntamente conosco, aqui participando desse momento Palavra é Pão, e dentro dessa temática, né, desse nosso encontro, Word Bread, Palavra é Pão, que você possa ser edificado. Compartilhe esse momento, compartilhe essa palavra, que o Espírito de Deus venha abençoar a sua vida de maneira poderosa, e que você possa ser um canal de bênção no nome de Jesus Cristo. Quero deixar meu abraço, querido, a todos vocês. Quero deixar aqui minha palavra de gratidão, que Deus venha estar aí abençoando tua família. A minha oração é que Deus venha fortalecer o seu caminho, é que Deus venha fortalecer a sua vida, é que Deus venha fortalecer o seu entendimento, e que nós, como igreja, possamos verdadeiramente nos unir, nos aliançar com o reino de Deus, com a palavra de Cristo, e independente de situações, de luta, de desafios, nós possamos prosseguir, confiando e acreditando que o nosso Deus, ele vai nos dar a vitória.